Seja bem-vindo, eu sou Mário Sobral e o Jornal Segurito já está no ar. E eu vou continuar comentando em HO06, mas recebi alguns e-mails que as pessoas têm algumas dificuldades em relação ao cálculo e o uso das tabelas. Então resolvi neste vídeo fazer um exercício para facilitar o entendimento. Então bora lá. Um trabalhador exerce atividade em um galpão de estrutura metálica com cobertura em telhas de alumínio, ou seja, não tem carga solar. O técnico em nosso trabalho fez o acompanhamento da atividade e das temperaturas obtidas com o medidor de estresse térmico durante todo o expediente e obteve os seguintes valores. Então, das 8 às 12, digamos que fosse possível um valor igual o dia todo. Digamos que a gente tivesse feito a manhã toda e deu o TBS 28, o termômetro de bulbo seco 28 graus, o termômetro de bulbo natural 26 graus e o termômetro de globo 29 graus Celsius, ok? Das 13 às 13h45, aí o TBS foi 27, o TBN foi 26 e o termômetro de globo 28. Percebe que diminuiu um pouquinho. E das 13h45 às 17 horas, TBS 26, TBN 25 e TG 27. Diminuiu mais um pouco. Tá? Se a gente for pegar aqui, o horário mais crítico é das 8 às 12. Então, se eu fosse fazer a avaliação de 11 às 12, estava tudo ok. Mas vamos continuar lendo o problema. Ou melhor, vamos fazer o cálculo primeiro. Então o que eu vou pegar? Vou pegar esses valores TBS, TBN e TG, 1, 2 e 3, e vou jogar na equação. A equação 0,7 vezes TBN mais 0,3 vezes TG. Quando é ambiente interno, a gente não usa o TBS. Então eu só vou jogar os valores. Olha aqui, ó, 28 e, ou melhor, 26 e 29, né? Então eu joguei lá no lugar do TBN 26 e no lugar do TG 29. Então 0,7 vezes 26 mais 0,3 vezes 29, deu 18,2 mais 8,7, 26,9 graus Celsius. É o IBUTG desse primeiro momento. O IBUTG 2, início da tarde, 0,7 vezes 26 mais 0,3 vezes 28. Calculando, vai dar 26,6. Ok? E o IBUTG 3, mais à tarde ainda, final da tarde, 0,7 vezes 25 mais 0,3 vezes 27, calculando 25,6. Então percebe que o horário mais quente é pela manhã, que deu 26,9 graus Celsius. O início da tarde, 26,6, e mais para o final da tarde, do meio para o final da tarde, 25,6. Ok, eu tenho esses valores. Mas agora, continuar lendo a questão. Nesta atividade, pela manhã, que é o horário mais quente, o trabalhador fica sentado, inserindo dados no computador. Então é um ambiente quente, mas de manhã ele trabalha no computador. E no início da tarde, realiza o transporte de peças metálicas com carrinho de mão, e a partir das 13h45, lembra, das 13 às 13h45, ele faz esse transporte de peça metálica com carrinho de mão, e a partir das 13h45 realiza a atividade de programação das máquinas e ponte rolantes em pé, com pouca movimentação. Então, ele fica andando. Lógico que eu inventei um pós-trabalho bem estranho, que é difícil o cara usar computador, empurrar carrinho e programar máquinas, mas digamos que fosse possível, ok? E daí? E daí, a gente tem que considerar os 60 minutos mais favoráveis de IBUTG e de carga metabólica. Então, de manhã, o que ele faz? Eu vou lá no quadro 1. De manhã, ele trabalha no computador, né? Então, ele está sentado. E olha, se eu for lá no quadro 1, a taxa metabólica por atividade, ó, sentado, trabalho leve com as mãos, 126. Ok? Então, ele trabalha sentado o dia todo, lá, o dia todo não, a manhã toda. E aí eu vou considerar 126. Ok. Nesta atividade, para lembrar, no início da tarde ele faz o quê? Realiza o transporte de peças metálicas com carrinho de mão. Então ele está com carrinho de mão e lógico tem carga. Então vou continuar na tabela, no quadro 1, e vai ter lá, trabalho de empurrar em pé em movimento, trabalho de empurrar carrinho de mãos no mesmo plano com carga, 391. Então segundo o metabolismo, segundo a carga metabólica, 391. E no final, a partir das 13h45, realiza a atividade de programação das máquinas e ponte rolante em pé com pouca movimentação. Então ele fica circulando, ajustando os equipamentos. Em pé, em movimento, andando no plano sem carga, 2 km por hora, 198. Então olha o que eu tive aqui, ó. Eu tenho das 8 às 12, IBUTG 26,9, metabolismo 126. Das 13 às 45, 26,6. Metabolismo 391. Das 13h45 às 17, 25,6 e o metabolismo 198. Um detalhe importante, o horário mais quente é pela manhã. Só que, não sei se você lembra que eu falei no vídeo anterior, que a gente tem que considerar o horário mais quente e a maior carga metabólica também. Porque de manhã, apesar de ser quente, ele fica lá tranquilão. Ele fica no computador. Agora de tarde, ele
transporta a carga com carrinho de mão. Então, qual o horário mais desfavorável? É o 26.9 ou 26.6 no início da tarde? O horário mais desfavorável é das 13 às 13h45, porque, apesar da temperatura ser um pouquinho menor, a carga metabólica é muito maior. Só que das 13 às 13h45 eu tenho 45 minutos, e eu tenho que considerar os 60 minutos mais desfavoráveis. Então, eu vou complementar os 15 minutos das 13h45 até as 14 horas. Deu para entender? Então eu não posso considerar só o momento mais crítico em relação à temperatura. Eu tenho que levar em consideração também a carga metabólica. Então eu vou considerar das 13 às 14. Esse vai ser o meu horário mais crítico em função da temperatura e da carga metabólica. Tá. Então é isso que está aqui. Devemos considerar os 60 minutos mais favoráveis de IBUTG e de carga metabólica. Foi o que nós fizemos. E aí eu vou ter que calcular então o IBUTG médio. Porque lembra que eu tenho um IBUTG para cada período? Então eu vou pegar o IBUTG das 13 às 13h45 e o IBUTG das 13h45 às 14. Quando eu jogo os valores, 26.6 vezes 45, 45 o quê? 45 minutos. Então 26.6, logo no início, depois do almoço, ele fica 26.6 graus Celsius, 45 minutos. Depois, os 15 minutos restantes, ele fica 25.6, 15 minutos. Tudo isso dividido por 60, porque são 60 minutos, são a média ponderada. Faço o cálculo, vai dar quanto? O IBUTG médio é 26.35. Então, essa é a temperatura que ele fica exposto. Mas, assim como eu tenho IBUTG médio, eu tenho o metabolismo médio também. Então, o metabolismo 1 vezes o tempo 1, mais o metabolismo 2 vezes o tempo 2. Então, ele fica 333 de carga metabólica por 45 minutos, que é o empurrando o carrinho, mais 198 vezes 15, que é o andando pelos setores, dividido por 60. Ao calcular isso, eu tenho 299,25. Então, eu tenho metabolismo médio 299,25 e IBUTG médio 26,35. Se não entendeu, depois vê de novo que vai entender. E é interessante você colocar no papel e tentando calcular junto com a calculadora, tudo bonitinho, porque aí facilita também o entendimento. Tá. Então eu tenho metabolismo pré-estabelecido, que a gente já calculou, e o IBUTG médio. Só que se é muito ou é pouco, aí eu tenho que comparar. Então lembra aí, 299 é o metabolismo, 26,35, anota do lado para não esquecer, é o nosso IBUTG. Então eu vou para a tabela 1. A tabela 1 é o nível de ação para trabalhadores aclimatizados, então as pessoas que já estão aclimatizadas àquela temperatura, e limite de exposição ocupacional para não aclimatizados. Então, para quem não está aclimatizado, não é nível de ação, tá? É limite de exposição. Então, lá não está dando 299 metabolismo? Então, aqui, ó, o metabolismo de 303, que é um pouquinho mais do que 299, já que eu não tenho 299, o IBUTG médio vai ter que ser de 24,9. Quanto é o nosso IBUTG médio? Bora lá? 26,35. Se o limite é 24,9, o que aconteceu? Passou, né? Eu estou acima do nível de ação. Então, para trabalhadores aclimatizados, a gente já vai ver. Mas para trabalhadores não aclimatizados, não daria. Porque o limite seria 24,9. Agora, para os trabalhadores aclimatizados, qual seria o limite? 28,2. Olha, ok. Não está dando 26? Então, a 300 de metabolismo, 28,2 é o meu limite de exposição. E o valor teto? Tanto para trabalhadores aclimatizados, que não pode passar um valor teto, um valor limite. Qual seria? 300, ó, o limite seria de 36,7. Então eu estou com folga em relação ao valor teto. Então, bora lá. O metabolismo médio é 299 e IBUTG médio 26,35. Em relação à tabela 1, nível de ação para aclimatizados e limite para não aclimatizados, ok em relação aos... Ou melhor, ultrapassou, né? Porque 26,35 é superior a 24,9. Então, se a pessoa não tiver aclimatizada, eu não posso considerar que ela vai estar bem nessa situação. Eu deveria fazer uma exposição desse trabalhador paulatina até chegar aos 26,35, porque o ideal era que ele estivesse a 24,9. Em relação aos trabalhadores aclimatizados, que é a tabela 2, aí tudo tranquilo, porque 28,2 é o limite, mas ele está exposto a 26,35. Então está tranquilo. Só que o nosso objetivo
é alcançar o nível de ação, os valores da tabela 1, de 24,9. Nem sempre será possível. Em relação ao valor teto, que é a tabela 3, aí está bem tranquilo, né? Porque o limite é 36,7. Um detalhe que a gente tem que considerar é porque, de acordo com a vestimenta, que esse vestuário que ele estiver usando, vai fazer diferença. Então, se ele está usando uma roupa que não deixa fazer a transpiração corretamente, uma roupa um pouco mais plastificada, digamos assim, o que vai acontecer? Eu vou ter que pegar, vai ter uma correção, uma tabela de correção, e nesse BUTG médio 26,35, eu vou acrescentar um valor. Então, digamos que ele está usando uma roupa tipo capa de chuva. Então, capa de chuva é extremamente quente, né? Aí eu vou lá na tabela, digamos que seja 10 graus. Eu vou pegar aí de 26,35 que eu já calculei e somar 10. Percebe que se eu somar 10 dá 36,35. Está quase passando o valor teto. Tá? E em relação ao limite de exposição, já está bem acima. Então é isso que tem que ser feito. Existe uma tabela para não aclimatizados e para nível de ação para aclimatizados. Existe uma tabela 2 para aclimatizados. E existe uma tabela 3 para valor teto. Esses são os critérios da NHO 06. E você sabe que todo vídeo tem indicação do livro. Hoje o livro é Conforto Térmico nos Ambientes de Trabalho, da Fundacentro. Eu vou colocar na descrição do vídeo o link para você baixar esse livro da Fundacentro, que é gratuito. E qualquer dúvida, coloca nos comentários ou manda e-mail para sobralj@hotmail.com. E não esquece de curtir e compartilhar. E também inscreve no vídeo aqui, porque toda semana eu faço um vídeo novo. Então se inscreve no canal. E quer receber os likes desse vídeo, é só também mandar um e-mail para sobralj@hotmail.com. Um abraço e até o próximo programa.